caso vocês não saibam, acho muito difícil que vocês não saibam, temos uma competição dos ensaios sobre o livro A Nascente, da Ayn Rand, e é um livro bem grande, bem extenso, que fala sobre vários temas. Então seria, no mínimo, interessante que nós fizéssemos uma live e quem seria melhor fazer, digamos assim, essa reunião, essa live, com o pessoal do Objetivismo Brasil. Então, nós vamos ter a presença de pessoas para responderem nossas perguntas e nossas dúvidas. E, bom, eu já vou ter várias dúvidas, porque eu iniciei o livro há pouco tempo, estou chegando na metade e já estou tendo vários pensamentos. Então, eu passo a palavra para você, Matheus, primeiramente. E caso queira se apresentar um pouco e falar um pouco sobre o Objetivismo Brasil, fique à vontade. Bom, perfeito. Boa noite, pessoal. Alguns eu já conheço da primeira reunião que eu tive com o Damas. Hoje eu estou um pouco trancado, então a minha voz não está nas suas melhores condições. Então eu estou aqui hoje com o Ricardo, também, que é meu colega no Objetivismo Brasil. Nós temos um programa de entrevistas aí, onde que a gente convida intelectuais de todos os lugares do mundo. Estão disponibilizando a entrevista em inglês, depois com a interpretação simultânea com áudio em português para quem acompanha o site, que também não tem tanta segurança no idioma. Além disso, o próprio Objetivismo Brasil, que já conta hoje com mais de 1.000 artigos e mais de 1.000 vídeos legendados, 150 horas de cursos legendados também, que a gente disponibiliza. Agora também, daqui em diante, também via o Damas, de tempos em tempos, de 15 a 20 dias. Então, a gente vem trabalhando com isso já há mais de 4 anos, divulgando as ideias. Nos últimos 2 anos, a gente conseguiu expandir também para a questão da curadoria de artigos, que a gente começou agora na outra semana com o Damas, também foi passada a relação, a gente está trabalhando ali para publicar também a produção de vocês. Então, é um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga ter esse primeiro bate-papo da melhor forma possível. E desde já fica aberta a oportunidade para a gente se reunir outras vezes para discutir outros livros, outros assuntos, enfim. A gente testa, eu e o Ricardo, vários modelos diferentes ali desde aquela apresentação mais burocrática com slide ali sobre filosofia, até sessões de pergunta e resposta. Hoje, que é o caso mais específico do concurso de artigos, então a gente sempre tá disposto aí a explorar a melhor maneira, de acordo com o interesse do convite. Então, é muito legal estar aqui com vocês. Então, só para eu me apresentar, para vocês saberem um pouquinho de quem eu sou. Meu nome é Ricardo, óbvio. Eu sou formado em filosofia pela PUC, que é uma coisa rara, né? Alguém formado em filosofia. Hoje eu sou aluno do Ayn Rand Institute, né? Eles oferecem um curso que até então era 3 anos, mas agora passou a ser 2 anos, que é especializado em objetivismo. Então, os principais especialistas, principais conhecedores de objetivismo no mundo trabalham no Instituto Ayn Rand, e aí eles oferecem esse curso chamado Objectivist Academic Center para quem quer se tornar um intelectual, né, dentro do objetivismo. Eu era professor de línguas estrangeiras e hoje eu sou o CEO de uma startup de educação. Então está uma breve geral do que eu faço, de quem eu sou. O que eu gostaria de saber um pouco de vocês, né, da plateia, antes da gente começar com as perguntas, eu só queria entender um pouco melhor qual é o nível de conhecimento que vocês têm da Ayn Rand. Se algumas pessoas talvez só ouviram falar, algumas pessoas já devem ter lido um livro, ou, como o Gabriel comentou, está na metade de um dos principais livros. Eu só queria ter um pouquinho da noção do quão familiar é mais ou menos o nível do pessoal aqui. Isso me ajuda a adaptar as respostas, no caso. Vocês podem ir levantando as mãos, que eu vou memorizar a ordem e eu vou passando para cada um. Pode Se ir, vocês tá? também só puderem falar a área de vocês, trabalham, alguns estavam falando com marketing, só para eu também ter uma noção de os Então, exemplos que eu vou utilizar. para não furar a fila, eu fico por último. Então, a primeira na ordem vai Thailise. Boa, beleza. Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, Matheus. Então, eu sou a Thailise, eu sou diretora de conteúdo do Damas, e eu já li A Nascente, inclusive eu ganhei a versão em inglês agora, eu tô bem feliz, porque eu tinha lido só em português.
E, na realidade, eu li todas as obras da Ayn Rand, mas eu acho que eu ainda tenho um conhecimento bem superficial. Eu gosto bastante do objetivismo. O que me trouxe para as ideias de liberdade foi a Ayn Rand, quando eu li o Cântico. Então, ela tem eu tenho um relacionamento com a filosofia objetivista um pouco mais profunda, porque eles me auxiliaram também a sair de uma crise bem grave de compulsão alimentar. Então, eu tenho um lado mais sentimental com a filosofia objetivista. Eu sou das ciências sociais, mas trabalho com marketing. O meu objetivo é ser uma grande intelectual e, se tudo der certo, eu vou ser um dia. E eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta antes, que tu falou que tu estuda, né, o objetivismo. Eu não sei se tu pode depois passar por um Matheus, alguma coisa assim, como que funciona isso e tudo mais, porque eu tenho um grande interesse, porque eu me formo no próximo semestre. Então, eu tenho um Insere na grande lista de interesse. perguntas e aí, depois que a gente responder as que vocês fizeram antes, faz essa pergunta que eu te respondo. Só uma pergunta, quando tu falou que tu conhece as obras da Rand, tu fala as obras de não ficção, as de ficção ou as duas? Não, eu li todas as de ficção e as Tá. de não ficção eu li algumas. Eu li uma que faz uma introdução ao objetivismo. Eu li O Retorno do Primitivo, que ela fala também sobre a questão de movimento estudantil e tudo mais. E eu li A Virtude do Egoísmo. Então, essas três obras. E as de ficção eu li todas. Eu vou passar o próximo, porque se me deixar, eu vou ficar até amanhã falando. Próximo é o Paulo, que foi que levantou a mão. Aí depois o Stephanie. E, bom, se vocês não levantarem a mão, eu vou entender que vocês não têm perguntas. Bem, posso falar? Alô? Tá me ouvindo? Perfeito. Meu nome é Paulo, eu sou aluno de Engenharia de Controle e Automação na Unicamp, Mecatrônica. E meu contato com a Rand é principalmente a Revolta de Atlas. Eu acho que a Revolta de Atlas, junto com o Amor Líquido, o primeiro Revolta de Atlas, é um daqueles livros poucos livros em que eu leio ele e eu consigo ver isso na realidade depois, por dias, meses, anos, eu vejo, é Ayn Rand falando isso aqui. Eu gosto bastante da Revolta de Atlas e o conhecimento que eu tenho dela vai só superficialmente da história dela e de eu inserir um pouco ela como se fosse a Dagny Taggart. Eu acho que ela, pelo menos, age como se ela fosse a própria Dagny. E eu gosto bastante da história, eu só tenho críticas ao terceiro livro, porque eu acho ele um pouco estranho. Mas esse é a extensão do meu conhecimento em relação a ela. Terceiro livro quer dizer a terceira parte. É a terceira parte. Tá. Tem a Tudo, edição, né, que são 3 livros diferentes. Sim, mas tá. tudo a partir do momento em que ela cai naquele paraíso lá e pega pelo John Galt, eu já começo a estranhar. Sim. Antes disso, é maravilhoso. Pode ir, Stephanie. Bom, meu nome é Stephanie, eu sou presidente aqui do Damas. Eu curso Direito e faço estágio também na área. O objetivo é trabalhar com o M&A, né, fusão e aquisição de empresas. O que eu li de Rand é muito relacionado com o que o Damas leu, porque justamente o objetivo inicial do Damas foi juntar uma galera para estudar autoras que prezam pelos valores mais liberais, libertários. E a Rand, né, a partir do momento, né, lógico, ela prega a filosofia dela objetivista, mas ela é uma grande referência no meio, no movimento. Então, ela foi, assim, uma das principais leituras que a gente fez por aqui. E os 2 livros que a gente leu foi A Virtude do Egoísmo e A Nascente. Então, foi o que eu acabei lendo junto com o grupo. Então, foi basicamente isso. E, assim, eu li uma introdução a ela, que foi o Breve Lições, que o Denis Xavier escreveu, que foi também um grande incentivo para eu começar a seguir o caminho do movimento liberal. Pode ir, Jade. Oi, tudo bom? Meu nome é Jade, eu entrei no Damas há pouco tempo e nessa foi há pouco tempo também. Então, acho que eu vou ser a caçulinha daqui e falar que eu tô lendo o meu primeiro livro da Ayn Rand, eu tô lendo A Nascente. Eu sou estudante de medicina, então não combina muito, né? Mas é isso, acho que eu vou ser a pessoa que menos sabe sobre ela aqui na reunião. Vai lá, Gustavo.
Eu diria a mesma coisa que eu falei para a Thaís. Insere essa pergunta no final. Exatamente responderei. Exatamente, anota ela, não ferre. Laís ou Michael, algum dos dois gostaria de se apresentar? Do contrário, eu já vou fazer isso. Caso vocês queiram, levantem a mão de vocês. Bom, eu vou começar a falar agora. Bom, eu sou o Gabriel, eu entrei estudando há uns 2 meses. E eu faço economia. Tem até um pouco a ver com a Ayn Rand. E, na verdade, eu acho que eu estou junto com a Jade. Eu não tinha muito conhecimento sobre ela, e a Nascente é a minha primeira obra. O máximo de referência que eu tenho sobre a Ayn Rand é de literal referência, pessoas que referenciam ela. E antes da Nascente, eu li aquele public speaking que ela fez para o Exército. Eu acho que o nome é Por que Filosofia Importa? Filosofia Quem Necessita. Philosophy Who Needs It. Esse daí, que eu achei fantástico. Aí me deu interesse e eu quis começar a ler a Nascente também. Então, esse o meu conhecimento sobre a Ayn Rand. Bom, Laís e Michael não levantaram as mãos. Eu vou acreditar que vocês não têm... Vocês estão mais para ouvir. Então, a gente já vai fazer a virada para as perguntas. Vocês acabaram recebendo metade das perguntas já, né? No Forbes. Então, a Dani enviou para vocês, né? Porque nós tivemos outras perguntas também que foram feitas ao longo de hoje. Aí, se não tiverem, não tem problema, porque eu passo para vocês. Acho que a gente foram feitas. As primeiras perguntas que vieram eram mais relativas ao ensaio. Depois teve mais umas 7 ou 8 que aí foram inseridas, eu acho, depois de terça, né, Thaís? Acho que foi isso que... Eu acho que sim, acho que foi na quarta que a Dani te mandou, né? Isso. Então acho que foi. Isso aí. Eu não sei como é que vocês querem fazer a questão das perguntas. Eu tenho aqui no documento, no Excel, as perguntas e eu posso ir respondendo. As perguntas do ensaio, elas são bem simples de responder, tá? Eu prefiro a gente passar mais tempo na parte da filosofia, na parte da obra e dúvidas que vocês tenham sobre a filosofia. Tá? Então eu posso só... Eu acho que fica mais... Gabriel, o teu áudio ele tá um pouquinho ruim. A acústica, pelo menos para mim, tá um pouquinho ruim. Então eu acho que seria mais fácil se eu leio a pergunta e eu já respondo. Tá? Eu acho que isso fica mais fácil. Então a primeira pergunta aqui é necessário... Então as primeiras perguntas são sobre o ensaio. Tá? E eu até já vou passar aqui para vocês o próprio site, que no caso está em espanhol. Eu não sei se isso daqui tem uma versão em português, mas certamente eu não consegui ler em espanhol, que tem aqui informações mais, um pouquinho mais detalhadas. No caso, eu conheço a Maria, que é a Maria Marte, que é quem está organizando isso, então isso também ajuda. Eu já participei do ensaio que ela organizou há 3 anos atrás, que em setembro de 2019 teve a primeira conferência sobre Ayn Rand, né, que foi organizada pelo Instituto Ayn Rand, tanto em Buenos Aires quanto em Porto Alegre. Infelizmente, eu moro em Porto Alegre, e eu fui, então, tanto na conferência em Buenos Aires quanto aqui em Porto Alegre. Então, eu sei como é que funciona muito bem essa questão dos ensaios. Então, enfim, só partindo para as perguntas. A primeira, né, é necessário fazer uma abordagem no ensaio dentro da linha filosófica da autora? A resposta é não. O propósito do ensaio não é falar que o objetivismo é maravilhoso. Tá? Então, vocês podem ter... O ensaio tem temas, são 3 temas que vocês podem escolher. Vocês têm que escrever sobre um desses temas. E aí, no site ali, aparece os temas que vocês têm que escolher, né? Aí tem tema 1, 2, 3... até passei para estar na descrição do concurso, bem exatamente aqueles 3 temas que eu passei no Whats ali, que tu divulgou. Então, esses são os temas que ela comenta no site. Perfeito. Então, é uma pergunta e vocês têm que abordar aquela pergunta, tem que abordar aquele tema, aquela perspectiva. Mas vocês não têm que defender o objetivismo. O ensaio, o texto que vocês têm que escrever, ele não pressupõe que vocês entendam objetivismo. Objetivismo é um sistema filosófico que leva muito trabalho para compreender. Muitas horas de estudo, tem que ler muitos livros. Então, o propósito não é vocês defenderem o sistema filosófico que a Ayn Rand advogava. O propósito é vocês lidarem só com a obra. Então, se vocês só leram A Nascente, isso é o suficiente para vocês conseguirem escrever um ensaio
e terem uma chance de ganhar o prêmio, né? Que eu também estarei escrevendo, para tristeza de quem está presente, já que eu já li a obra várias vezes. Então eu também estarei escrevendo porque o prêmio é do meu agrado. Então, a segunda pergunta. Será possível colocar fotos no texto a ser submetido? E a resposta é não. O texto é só um texto. É de 1.500 a 2.000 palavras, se eu não me engano. Mas para quem fez essa pergunta, eu recomendo uma palestra do Leonard Peikoff. Leonard Peikoff, ele foi o principal aluno da Ayn Rand, que hoje ainda é vivo, e ele foi a pessoa que fundou o Instituto Ayn Rand. E ele tem uma palestra chamada Uma Imagem Não É um Argumento. Em inglês é A Picture is Not an Argument. Então, para quem fez essa pergunta, eu altamente recomendo essa palestra, porque colocar uma foto ou uma ilustração no ensaio não seria, digamos assim, não seria bem-vindo dentro do objetivismo nesse sentido. Terceira pergunta. É possível já começar a escrever um ensaio à medida que vou lendo a obra? Estou na metade. Acho que foi o Gabriel que escreveu, que comentou que estava na metade. Que eu diria assim, tu pode ter consciência dos 3 temas, e à medida que tu vai lendo a obra, tu vai pensando qual tema eu gostaria de escrever. E tu pode ir tirando notas. Então, isso eu altamente recomendo que tu faça. Mas não tem como tu escrever o ensaio estando em 50% da obra, ou em 75%. Então, não é como se tu leu 50% da obra e escreveu 50% do ensaio. Leu 75% da obra e escreveu... Isso não vai dar certo. Até porque a parte mais importante da obra, vamos dizer assim, aquilo que fecha todas as pontes, que dá as conclusões filosóficas que ela está passando, isso tu vê nos últimos... no último sexto da obra, 1/6 da obra, o último 1/5. Então, realmente, último, assim, eu conheço muito mais o audiobook, né? O audiobook tem 32 horas, então isso eu conheço muito bem. O livro físico tem 700 horas. Eu prefiro ouvir a versão de áudio, é muito boa para quem entende inglês. Então, as últimas 5 horas do livro são as mais importantes, digamos assim. Então, tu tem que chegar no final da obra para entender qual é toda a mensagem que o livro tá abordando. Porque, né, tu estando na metade da obra, no final da primeira parte, né, a primeira parte do livro é chamada Peter Keating. O livro tem 4 partes, né, cada parte tem um nome. O livro o audiobook está na Audible. Então, se tu for na audible.com e tu colocar ali, né, The Fountainhead, que só tem em inglês a versão áudio, aí tu consegue... a outra pessoa fez a pergunta e eu me perdi, né? Eu estava comentando as 4 partes do livro, né? Então, a primeira parte do livro é chamada Peter Keating, que é um dos personagens. A segunda é Ellsworth Toohey. A terceira é Gail Wynand. E a quarta é Howard Roark. Então, no final da primeira parte da obra, o Peter Keating, ele tá lá em cima e o Roark tá lá embaixo. Então, se tu vai começar a escrever um ensaio só lendo a primeira parte, tu pensa, Peter Keating que é o herói. Ele é um cara bem sucedido, todo mundo gosta dele, ele consegue contrato, e o Roark tem ali o seu escritóriozinho ali na escritório de esquina, ninguém contrata ele. Então, daí a importância de ler a obra inteira. Mas vai tomando notas do que tu vai achando importante ao longo da obra. A pergunta 4 é possível fazer um ensaio com um contraponto ao que é apresentado na obra? Não necessariamente levando para a mania coletivista. Até poderia levar, não é? Então, de novo, não existe não existe nenhuma pretensão de que vocês têm que escrever o artigo defendendo o capitalismo, ou defendendo o individualismo, ou o egoísmo racional. Né? O propósito é vocês engajarem com a obra. Então, vocês podem, como o Paulo estava comentando, eu não gosto da terceira parte da Revolta de Atlas. Perfeito? Mas me diz por que tu não gosta. Argumenta o que tu acha que está de errado nessa parte, o que poderia ser melhor, ou isso foge da realidade. Né? O que as pessoas que estarão avaliando o ensaio, eles estão interessados não em papagaios que repetem, Ayn Rand tem a melhor filosofia, o objetivismo é muito bom. Eles não têm interesse nisso, e isso é muito óbvio. Quando uma pessoa escreve um ensaio dessa forma, ou ela comunica o objetivismo dessa forma, isso é muito óbvio, fica muito... Isso não é interessante para o pessoal do Instituto, né? Que esse ensaio está sendo organizado em parte pelo
é o Ayn Rand Center Latin America, né? O centro na América Latina que é localizado em Buenos Aires. Então, é muito mais uma questão de quais argumentos, como é que vocês estão se engajando com a obra. Pergunta seguinte, é necessário escrever um ensaio abordando tudo que é apresentado na obra ou podemos escrever sobre questões específicas que mais chamam a atenção? De novo, né, tem que estar dentro do tema. Agora, dentro do tema, né, de um dos 3 temas, vocês podem abordar da perspectiva que vocês quiserem. Então, não existe um ensaio perfeito, vamos dizer assim, de o tema 1 tem que mencionar o ponto tal, o ponto A, B e C. O tema 2, o ponto D, E, F. Não existe isso. É muito uma questão dos pontos que vocês acharam interessantes da obra, que se relacionam com o tema que vocês selecionaram. Como que vocês estão abordando esse tema? Próxima pergunta, né? É possível comparar a obra com outras obras que tentam abordar a mesma temática e mostrar como ambas abordam as questões apresentadas? E eu acho que não. Aqui, né, como ensaio sobre a nascente, eu acho que vocês têm que ficar dentro da nascente. Né? Eu acho que seria meio ruim levantar ou a revolta, ou as obras da Rand, né, a Revolta de Atlas, o Cântico, ou né, o nosso We the Living, que é a primeira obra dela, tanto quanto outras obras. Então, o propósito do ensaio é mostrar como vocês estão entendendo a nascente, como é que vocês entenderam o livro, e não comparar com outras obras. Então, eu diria para não mencionar nenhuma outra obra. O ensaio tem cunho específico? Sim, respondendo. Por exemplo, eu gostaria de falar mais dos aspectos literários do que os filosóficos da obra. Seria possível isso? De novo, né, essas perguntas são mais ou menos as mesmas, só que escritas de formas um pouquinho diferentes. Mas a resposta é sim, a pessoa pode escrever do cunho literário. Então, o propósito é entender como é que esses personagens estão vivendo as suas vidas e qual é a conclusão que esses modos diferentes de vida acabaram levando para cada um dos personagens. Isso só é visto no final do 4º livro, no final da 4ª parte, né, no final do livro. Pergunta seguinte. É possível, dentro do ensaio, fazer paralelos com o momento atual? Usar a obra como fonte de análise dos problemas contemporâneos da nossa sociedade? Eu tenho que ver aqui os 3 temas. Eles são muito eles são muito relacionados com os personagens. E eles são muito relacionados com o que acontece dentro da história. Então, esse não é um ensaio em que é pedido para fazer uma relação com o que acontece na realidade. O Instituto Ayn Rand, ele já tem os ensaios que eles organizam, por vezes os temas são exatamente desse tipo. A Revolta de Atlas é um livro que as pessoas falam que é uma profecia, que acabou, a gente vê, como o Paulo estava comentando, a gente vê na realidade coisas que a Ayn Rand comenta na Revolta de Atlas. Né? E aí é pedido para fazer esse paralelo. Me dá 3 exemplos de coisas que acontecem tipo na Revolta de Atlas. E aí tem esse paralelo. Mas nesse ensaio, eu acho que não faz parte. Até porque dentro do contexto aqui da América Latina, né, esse ensaio em português e em espanhol, o nível geral das pessoas que estão fazendo esse ensaio, que vão escrever o ensaio, ele é muito menor do que o nível médio dos americanos, vamos dizer assim. Porque os americanos, eles têm... as ideias da Ayn Rand, elas fazem parte mais da cultura americana. Então, as pessoas têm uma familiaridade muito maior com as ideias. Então, o tipo de ensaio que é pedido é muito mais complexo. Aqui, o ensaio ele é muito mais simples, ele é muito mais ao ponto. Como é que esses personagens lidam dentro da história? A pergunta seguinte. É possível escrever o ensaio sem necessariamente abordar pontos específicos da obra, usando mais questões gerais que o livro apresenta? Eu acho que não. Eu acho que tu tem que abordar pontos específicos da obra. Eu acho que quanto mais vocês conseguirem selecionar alguns momentos chaves da obra, que vocês acham que são momentos chaves, e conseguirem explicar por que esses momentos são momentos importantes para argumentar qualquer que seja a coisa que vocês estão argumentando, isso conta como pontos para vocês, vamos dizer assim. Isso mostra que vocês estão engajando com a obra.
O Howard Roark, quando ele fez tal coisa na obra, isso mostra que ele era assim. Em contraste, quando o Peter Keating estava numa situação semelhante, ele fez o contrário. E aí, por isso, o Howard Roark tem um final e o outro tem outro final. Então, tragam no ensaio de vocês os personagens. Tragam exemplos específicos. Quanto mais exemplos vocês tiverem na obra, no ensaio, melhor, porque isso mostra conhecimento da obra. Mas não escrevam só exemplos, né? Tem que ter um argumento, e aí os exemplos são para ajudar a sustentar esse argumento. E a última pergunta sobre os ensaios. É possível fazer um ensaio crítico, focando mais nos pontos que não gostei, mas não necessariamente falando mal da obra, mas utilizando a mesma como base para uma crítica? Sim, o ensaio, ele não só ele pode ser crítico, tem um certo sentido que é esperado que o ensaio seja crítico, no sentido que vocês têm que estar pensando, essa obra faz sentido, isso é verdade, o que ela está argumentando nesse livro, isso é verdade, as pessoas realmente são assim, as pessoas têm perspectivas de vida diferentes, algumas são individualistas, outras são coletivistas. Isso de fato é assim, as pessoas de fato tomam decisões e têm as atitudes que os personagens da obra têm. Então, isso aqui é ser crítico com relação à obra. Vocês têm que pensar para vocês mesmos. O que vocês concordam dessa obra? Essa obra, ela é uma fantasia? Tipo assim, o Howard Roark, ele é um personagem que não existe no mundo? Não existe ninguém parecido com o Howard Roark? Ou o Peter Keating, ele é o, vamos dizer assim, ele é o ideal para o ser humano? O Ellsworth Turri, as pessoas deveriam ser mais como Ellsworth Turri? Tem alguma verdade no que o Turri, que é o vilão da história, tem alguma verdade no que ele fala? Então, é importante vocês terem essa perspectiva crítica com vocês mesmos, no sentido de que vocês têm que pensar o que vocês acham que é verdade desse livro. E é perfeitamente plausível que vocês acham que a obra tem problemas. Tem problemas não só, vamos dizer, no sentido de que vocês não gostaram da maneira que o personagem foi escrito, da maneira que a história acontece, mas do ponto de vista filosófico. Eu acho que essas premissas que ela adota para os personagens são premissas erradas. Eu acho que esses eventos da obra são eventos ruins. Eu acho que a Ayn Rand, ela tinha o Howard Roark como favorito, então tudo ia a favor dele, e nada ia a favor dos outros. Então, todas essas são questões que vocês têm que pensar sobre como é que vocês avaliam a obra. E aí, quando vocês vão escrever, essas críticas, vamos dizer assim, elas são perfeitamente bem-vindas, porque elas mostram engajamento com a obra. Então, o propósito não é escrever um texto dizendo, o Howard Roark é muito legal e eu quero ser como ele, e os outros são muito ruins. O propósito é realmente trazer exemplos do que acontece no livro e argumentar, né, de acordo com cada um dos temas. Eu espero que isso tenha respondido as perguntas sobre o ensaio. Antes da gente passar para a parte da filosofia, ou, né, as partes um pouco mais literárias, vocês têm alguma outra pergunta sobre o ensaio? De novo, no site que eu passei, mediante vocês conseguirem ler em espanhol, tem ali a questão dos temas e das bases e condições. Tá? E qualquer coisa, se vocês não tiverem ainda alguma outra dúvida, mandem e-mail ou para mim ou para o Matheus, ou para a própria organizadora do evento, do ensaio, que é a Maria Marti. Se vocês só adicionarem ela no Face, e depois podem mandar, ou mandar um e-mail direto ali para o site, né, para o e-mail do centro. Ela recebe os e-mails, responde, se ela não entende alguma coisa, ela passa para mim ou pro Ricardo, bem tranquilo, eu já respondi alguns e-mails também. Eu tinha um problema no site deles, não na minha divulgação, mas no site deles estava uma data incorreta quanto ao prazo de entrega. O site estava como final de julho, e na verdade é correto, conforme eu mencionei ali no WhatsApp também para a Therese nas campanhas, é final de agosto. Então, se alguém ficou com essa dúvida de datas, já está solucionada também, porque no link em espanhol, que está no formulário, né, estava uma data incorreta. Não sei se já foi corrigido lá, mas já foi avisado. E só complementando, então, antes da gente entrar na parte das perguntas, no site do Objetivismo Brasil, eu tenho a tradução de vários dos vencedores do concurso de ensaio de A Nascente Cântico à Revolta de Atlas, na edição americana.
Então, se vocês quiserem entrar no site, digitarem lá em cima na busca nascente, tem vários artigos, na verdade, né? Vários ensaios traduzidos do concurso do ensino médio e para quem estava entrando na faculdade. Lá que eles têm uma margem, uma faixa etária um pouco diferente, né? Se vocês olharem no site americano. Então, o concurso lá ele é segmentado um pouco diferente do que este. Mas já dá para ter uma ideia da estrutura, quem foram os ganhadores, como organizaram as ideias. Alguns deles, como o Ricardo falou, seguem mais essa lógica da comparação de personagens, e outros têm um tema mais amplo, né? Mais livre, como foi comentado algumas das perguntas, no sentido de aplicação à realidade, né? Comparar a obra com a realidade. Então, tem isso. O outro ponto, que eu também compartilhei com a Thailise e que foi divulgado também na nossa página e nas páginas parceiras, foi que existe um curso sobre a nascente legendado. Eu sugiro assistir depois da leitura do livro e antes de começar a escrever, porque lá tem sessões dedicadas a todos os aspectos da obra, especialmente a cada um dos personagens. Então, é mais ou menos meia hora de cada apresentação. Então, vai ter lá meia hora sobre o Peter Keating, meia hora sobre o Rourke. Então, vai estar bem explicadinho lá. Vale muito a pena. Depois eu passo, deixa eu já, para não se perder, eu já vou até passar que o Paulo comentou. Já passo ali. E aí vocês assistem, vale muito a pena. E ajuda a explicar bastante, especialmente as diferenças entre o Rourke e o Peter Keating. Tem dedicado ao Gale Wynan e tudo mais, mas eles são considerados como, especialmente o Gale Wynan é um personagem que não, ele é um dos personagens principais, mas dentro dos principais ele não é tão destacado como o Peter e o Rourke. Eu estou passando ali. E depois até tem uma outra coisa que vem na resposta de uma das perguntas que também vou mencionar, que eu acho que vai ser interessante para você. Eu coloquei ali, então, o link. É só entrar ali. Depois ele pede só para cadastrar o e-mail, não sei. Daí ele já libera o curso e vocês acionam lá embaixo na engrenagem as legendas. Tu não precisa se cadastrar, Matheus. Pode entrar como guest, né? Como convidado, ele não pede nada. Se quiser se cadastrar também, não tem problema. E isso tá no YouTube também. Tem no YouTube. Tem no YouTube. Eu não me lembro se no YouTube eles colocaram também a legenda, porque às vezes eles não adicionam. Eu acho que tá, porque é um curso mais antigo. Quando eu mandei as legendas, eu acho que ficou ok também no YouTube, porque agora eles estão centralizando tudo no aplicativo e ali nesse link que eu falei que tem todos os cursos dela, daqueles que eu legendei. Esse aí é um deles. Tem o de Cântico também, que é bem bacana no futuro. E tem mais 2 sobre a Revolta de Atlas, que eles estão subindo as legendas agora nas próximas semanas. Mas agora é importante focar em A Nascente, que não tem muito tempo. E depois, conforme vão sendo lançados outros concursos, vocês podem aproveitar também. E claro, a gente vai ter outras oportunidades para conversar, para explorar esses outros concursos também, assim que eles forem liberados. Então, acho que basicamente é isso. Consultar o site, fazer o curso e qualquer dúvida entrar em contato ali conosco, a gente ajuda. Bom, então, ótimo. Vamos passar, primeiro, eu vou salvar esse link e mandar no grupo também, para todo mundo poder ver, e vamos passar para a segunda parte de perguntas. Ao invés de ficar repetindo pergunta por pergunta, porque tem várias perguntas aqui que são muito parecidas, eu vou fazer uma síntese geral dos temas, aí fica mais fácil para vocês responderem. A primeira pergunta que mais está sendo repetida aqui são pessoas perguntando uma definição do que seria objetivismo. Porque muitas das perguntas estão seguindo uma linha assim, tá, o objetivismo é uma ideia de que a realidade ela se sobrepõe sobre o indivíduo e que o melhor é as pessoas realizarem o seu autointeresse. As pessoas estão com dúvida. Muitas perguntas, por exemplo, estão falando por que eu não faria, por que eu não ia me sobrepor à vontade dos outros? Seguindo mais ou menos essa linha. Aí muita gente está meio
um constante na relação da definição. Então, acho que a primeira pergunta que surge, assim, em geral, é o que seria o objetivismo? É uma pergunta bem básica, mas extremamente importante para a gente meio que entender como é que é a filosofia da autora. Que até serve para mim, porque eu também não sei muito bem. Então, objetivismo é um sistema filosófico. Foi criado pela Ayn Rand. E o que difere esse sistema filosófico de outros sistemas filosóficos é que ela considera que razão é um absoluto. E dessa identificação que ela faz, que a razão é um absoluto, daí o resto da filosofia dela é desenvolvido. Então, aí que vem a noção do egoísmo racional, individualismo, capitalismo, etc. Agora, o que significa dizer que é um sistema filosófico? A filosofia ela tem 5 ramos, ela tem 5 partes, vamos dizer assim. Que isso foi desenvolvido por Platão, que foi o primeiro grande filósofo da história. Então, é uma tradição filosófica, vamos dizer assim, histórica, para ter essa divisão de 5 partes. Essas 5 partes são metafísica, epistemologia, ética, política e estética. Certo? Então, metafísica é a área da filosofia, ou o ramo da filosofia, que estuda o que é a realidade. Então, o objetivismo vai dizer que existe uma realidade. E só uma realidade. É só isso daqui. Tudo o que existe faz parte da realidade. Para fazer um contraponto, se a gente pega platonismo, por exemplo, o platonismo te diz que existem 2 realidades. Existe essa e existe um mundo ideal. Da mesma forma, o cristianismo, que não é uma filosofia, mas é uma religião, o cristianismo te diz que existem 2 realidades. Existe essa e existe o céu, ou o paraíso. Na epistemologia, a epistemologia é a área da filosofia que estuda se conhecimento é possível para o ser humano. E se ele é possível, como é que eu posso obter conhecimento? Então, é aí que está a chave da filosofia da Rand. Ela diz que a minha razão, a minha capacidade de compreender o mundo é a única coisa que eu preciso para compreender o mundo. Eu não preciso de mais nenhuma outra coisa. Não preciso de revelação divina, eu não preciso da minha genética, eu não tenho instintos que me dizem fórmulas matemáticas. Só o que eu preciso é a minha razão, e isso é o suficiente para que eu possa sobreviver e para que eu possa prosperar. Ética é a área da filosofia que estuda como viver, como viver como indivíduo. Ética não tem nada a ver com outras pessoas, inicialmente. Ética, primariamente, tem a ver com como é que eu vou viver a minha vida. Então, se eu estivesse ali onde o Paulo está, né, que é uma ilha deserta, ele precisa de ética da mesma forma. Ele precisa saber como é que eu vou viver a minha vida nessa ilha deserta. O que eu vou fazer? Que valores eu vou buscar? Valores ou coisas, vamos dizer assim. Que valores eu vou estar buscando? E qual é que é o modo que eu vou buscar esses valores? Isso que é denominado como virtudes. Então, primariamente, ética tem a ver com o que eu estou fazendo com a minha vida. E aí, perspectivas éticas diferentes vão te dar respostas diferentes para essa pergunta. Então, se o indivíduo é um altruísta, por exemplo, o Peter Singer, filósofo famoso, ele é um altruísta. Ele acha que tu deve viver a tua vida favorecendo outras pessoas. Os teus interesses não importam, o que importa é o interesse dos outros. Então, Peter Singer é uma pessoa que te diz que se tu tem 2 rins, tu não precisa de 2 rins, tu pode doar um dos teus rins para uma pessoa que está precisando. Agora, o que tu ganha doando um dos teus rins? Tu não ganha nada. Mas a outra pessoa se beneficia. Isso é, por definição, altruísmo, é viver para os outros. E Peter Singer literalmente diz isso. Esse é literalmente um dos exemplos que ele utiliza. E o Ken Red diz, não, eu tenho que viver a minha vida para beneficiar a minha vida. E quando eu encontro outras pessoas, que daí é na política, aí eu troco com elas, eu posso negociar com elas. Então, quando eu entro na política, aí é que eu tenho uma sociedade. Aí eu tenho várias pessoas vivendo no mesmo lugar. E a política estuda política como área da filosofia, que não é a mesma coisa que ciência política. O que é estudado na universidade como ciência política é outra coisa. Aí tem a ver com o que o presidente faz, o que o governo...
o que é uma democracia, etc, etc. São áreas de estudo diferentes. Tá? Então, política como filosofia, como ramo da filosofia, estuda como é que os seres humanos vão se organizar. Já que nós estamos na mesma área, né, no mesmo local, vamos dizer assim, como é que nós vamos nos organizar? Quais são as regras que nós vamos criar para nos organizar? E aí tu tem sistemas políticos diferentes. Tu tem um sistema político, uma ditadura, uma monarquia, em que a pessoa diz, eu tenho todo o poder, e eu posso fazer o que eu quiser. E todas as outras pessoas têm que me obedecer. Então, eu posso tudo e as outras pessoas não podem nada. Isso a ditadura é um tipo. A monarquia, por exemplo, é uma ditadura em que a fonte de seu poder é uma fonte divina. Então, o monarca, né, o rei, ele diz, Deus disse para o Papa que eu tenho que estar controlando aqui o pessoal. Isso é uma monarquia. Então, tu pode ter justificativas diferentes para cada um desses sistemas políticos. Então, Ayn Rand, na defesa do sistema capitalista, o que ela diz é que o Estado ele existe, ele tem uma função. O Estado existe para proteger direitos individuais. E a única função do Estado é proteger direitos individuais. Então, para ela, a questão, quando a gente fala sobre política, é o tipo de governo que a pessoa vive, ele reconhece que o ser humano possui direitos individuais? Sim ou não? E aí, o Estado, ele proíbe o uso de força entre pessoas? Quando eu vou lidar com outras pessoas, eu tenho duas formas de lidar com outras pessoas. Ou é na cacetada, né, na ameaça, dizendo, a minha gangue é maior que a tua, eu tenho mais armas que tu, né, faz isso ou eu te mato, isso é um modo, ou eu negocio. Olha, eu tenho isso daqui, eu posso te oferecer isso e tu me oferece outra coisa. Se a gente já concorda, a gente troca. Se a gente não concorda, cada um segue o seu caminho. Então, é uma perspectiva política completamente diferente que ela tem, né, quer seja de uma ditadura, quer seja de qualquer outro tipo, né, no regime socialista, etc. E o último ramo é a estética, que é o estudo da arte, né? O que é arte e o que é o belo. E qual é que é a função que a arte tem para a vida do ser humano. Mas esse, normalmente, ele é deixado um pouquinho de lado. Se as pessoas tiverem interesse, eu comento mais sobre ele. Mas estou voltando à tua questão, o que é o objetivismo? Então, é um sistema que traz essas 5 perspectivas diferentes sobre questões que são fundamentais para a vida do ser humano. E a perspectiva que a Ayn Rand tem, ela é completamente diferente das perspectivas que outros filósofos apresentaram. Eu acho que isso já... A explicação que você deu responde assim, umas 4 perguntas já, que foram basicamente sobre isso. Eu acho que agora é interessante o Gustavo fazer a pergunta dele, e eu acho que está relacionado a... Temos só mais 2 perguntas, então foram 4, teriam 6, no caso. Qual era a sua pergunta mesmo, Gustavo? Se você quiser fazer agora. Só uma pergunta, o que tu chama de filosofia racionalista? O que tu entende por isso? Então, essa é uma questão que sempre surge, tá? E ela é importante esclarecer. Então, racionalismo e racionalidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Da mesma forma que
praticidade e pragmatismo, ou ser pragmático e ser prático, também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece que tem a ver uma coisa com a outra porque os nomes são parecidos, as palavras são parecidas, mas são ideias completamente diferentes. Certo? Então, Ayn Rand, ela não era racionalista. Racionalismo é uma corrente filosófica que começa antes de Platão, mas Platão é o primeiro grande racionalista. E aí tu tem toda uma linhagem de pessoas. Descartes era filósofo francês do século XVI, XVII. Descartes era o primeiro grande racionalista depois, né, da Renascença. Kant era um grande racionalista. E a história ela é repleta de outros racionalistas menos influentes. Né? Mas Ayn Rand ela não faz parte dessa corrente. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que é racionalismo? Racionalismo é um método de tentar compreender a realidade. E o que esse método diz é que a minha razão, né, o que eu tenho, a minha forma de pensar, ela não necessita dos meus sentidos. Certo? Então, é a razão sem sentidos. Sentidos não é a minha visão, o meu tato, o meu olfato, né, a minha visão, a audição. Isso é que o racionalismo diz. É que eu não preciso dessas informações que os meus sentidos me proporcionam para que eu possa conhecer o mundo. Certo? Isso é o que o racionalismo diz. O que a Ayn Rand diz, quando ela diz que razão é um absoluto, o que ela quer dizer é que, inicialmente, as primeiras informações que eu tenho da realidade, elas vêm dos meus sentidos. É do que eu vejo, é do que eu estou olhando, do que eu toco, do que eu escuto. Porque a gente não é cachorro, a gente não fica cheirando e lambendo as coisas. Então, principalmente do que nós vemos, do que nós ouvimos e do que nós tocamos. Então, é através desses dados que eu possuo informações na minha cabeça. E eu processo essa informação através de um método, que é chamado, que a Ayn Rand chama de lógica, né, que vem de Aristóteles. Tem alguma outra pergunta relacionada com Aristóteles? Eu processo essa informação do mundo através da lógica. Isso é que é um processo racional. Eu utilizo os meus sentidos para pegar informações da realidade e eu processo eles na minha cabeça através de lógica, e isso é que é chamado de razão. Tá? E isso não tem nada a ver com racionalismo, que eu posso fechar os meus olhos e eu não preciso entrar em contato com o mundo. Eu posso só me fechar numa caverna, posso ficar embaixo do meu cobertor, e isso é o suficiente para eu conhecer o mundo. Certo? Então é uma perspectiva completamente diferente. É uma perspectiva que te diz que eu não preciso dos meus sentidos. O racionalismo, ele é contraposto, historicamente, com o seu contrário, que é o empiricismo. Empiricismo é a perspectiva filosófica de que só o que eu preciso são os meus sentidos. E eu não preciso da minha razão para processar esses sentidos. Certo? Então, o contraponto é esse. Então, uma perspectiva sobre como é que eu posso conhecer a realidade é racionalismo, uma outra perspectiva é empiricismo, e uma perspectiva completamente diferente dessas duas é a perspectiva que a Ayn Rand propõe, que Aristóteles também era advogado, que é o uso da minha razão. Eu tenho tanto a utilização dos meus sentidos, tanto quanto o processo lógico dessa informação na minha mente. Esse é o primeiro ponto. Tá? Só para esclarecer a tua pergunta. Agora, a questão a parte da pesquisa, só para esclarecer também uma outra questão recorrente dentro do objetivismo, o objetivismo como sistema filosófico, ele é aquilo que a Ayn Rand criou. Então, quando a Ayn Rand morreu, o objetivismo como filosofia deixou de ser desenvolvido. Então, quando ela morreu, isso daqui é o objetivismo. E aí acabou. Isso não significa que não existam mais verdades filosóficas a serem descobertas. Mas essas verdades filosóficas, elas não fazem parte do objetivismo. Elas fazem parte se eu, Ricardo, eu descubro uma nova verdade filosófica. Isso faz parte da filosofia do Ricardo. E eu posso dizer, eu sou um objetivista e eu descobri que tal coisa também é verdade. Então, eu sou um objetivismo mais Ricardo, vamos dizer assim. Mas o que eu descubro não faz parte do objetivismo. Pode fazer, não pode, necessariamente. Ele vai ser influenciado pelo objetivismo
ele vai estar de acordo com o objetivismo, né? Ele nunca vai contradizer o que o objetivismo diz, mas ele não faz parte. Então, não existem pesquisas que busquem expandir o objetivismo como filosofia, porque o objetivismo já terminou. Estuda filosofia e a questão é como é que a gente consegue aplicar essa filosofia na nossa vida. E essa aplicação, ela se dá, eu diria, inicialmente, pela pessoa entender o objetivismo como sistema filosófico. Então, o que você estava comentando, que tem algumas lacunas com relação à metafísica, por exemplo. O que eu diria que é mais importante, antes de tentar aplicar a filosofia, é ter uma compreensão muito sólida de como é que esses 5 ramos interagem uns com os outros e por que a Ayn Rand defendia o que ela defendia, por que ela tem uma visão tão radicalmente diferente de outras perspectivas. Eu espero ter respondido. Se faltou alguma coisa, me diz. A sua explanação para o Gustavo agora também já responde as outras 2 que tinham, que era a relação dela com as outras correntes de filosofia. Então, eu vou passar agora para a Thay, que ela também tinha uma pergunta que a gente tinha deixado no final. Se dá tempo, a gente passa para o Paulo também. Vai lá, Thay. Eu queria falar que tu contasse para a gente, talvez fuja um pouco da temática, mas como que é estudar mais profundamente o objetivismo, né? E com pessoas que já fazem isso há muito tempo, né? Como tu bem colocou, na América Latina a gente tem uma mentalidade totalmente diferente dos norte-americanos. E entender esse tipo de filosofia é uma grande dificuldade. Até hoje tem 99% das coisas que a Ayn Rand escreveu eu não conheço. Eu conheço 1% da filosofia dela. Então eu queria que tu falasse para nós como é que funciona o processo e tudo mais. E se tu pudesse dar dicas de como se inscrever, como passar no processo seletivo, enfim, essas coisas. Perfeito. Então, eu sou aluno de 3º ano do curso. Então, esse é o último ano que o curso tem 3 anos. A gente começou agora a última unidade. Então, o curso termina agora em setembro, que daí eu me formo, vamos dizer assim. Só para e talvez tu esteja numa posição semelhante à minha, quando eu estava 3 anos atrás. Eu descobri a filosofia da Rand, realmente, vamos dizer assim, há uns 3 anos e meio atrás. Isso foi ali início de 2019. E aí, à medida que eu fui consumindo os livros, foi uma bola de neve. Porque eu vi eu vi o valor que aquilo tinha para mim, então eu queria mais. Então eu passava 10 a 20 horas, tranquilamente, por semana, estudando a filosofia. Eu tive a sorte, em abril de 2019, de conhecer o Tal Sfaney, que é o CEO do Instituto Ayn Rand. Ele estava aqui em Porto Alegre e eu, por uma enorme coincidência, acabei indo num evento que ele estava, eu acabei conversando com ele. E aí, em setembro de 2019, é que teve a conferência na Argentina, em Buenos Aires e em Porto Alegre, e eu pude presenciar as 2. Então, na época, eu estava lendo, e eu acabei conhecendo o pessoal, os principais indivíduos ali que ensinam objetivismo no Instituto, que é o Onkar Ghate, é o principal, e o Keith Lockett, que é o professor de escrita. Na verdade, é o professor que nos ensina a pensar, que é uma coisa engraçada. Ele nos explica a pensar de forma clara, né? E é engraçado falar isso, porque tu tem que passar pelo curso para tu entender, para tu ver o quão pouco claro é o teu pensamento, ou o quão mais claro ele pode ser. Então, a primeira sugestão que eu te daria para tu poder entrar no OAC é tu ter uma boa compreensão das obras. Se tu já leu as obras de ficção, excelente. Se tu já leu algumas de não ficção, excelente. Lê as principais que faltam. Pelo que tu comentou, eu te diria para ler O Capitalismo, o Ideal Desconhecido, para ter uma boa noção da política dela. E o livro que o Leonard Peikoff escreveu, que é o livro chamado OPAR, né? É Objectivism, The Philosophy of Ayn Rand. Esse livro tu consegue tanto em PDF, né, em Kindle, tem o audiobook na Audible. Se por acaso tu mora em Porto Alegre, tem na biblioteca da PUC, ou talvez na biblioteca de alguma universidade tu consiga. Eu diria ler esse livro, né? O OPAR, né, que a gente chama de Objectivism, The Philosophy of Ayn Rand, o que esse livro faz, ele faz uma apresentação sistemática da filosofia.
Então, ele consegue, em um livro, claro, o livro tem, sei lá, umas 500, 600 páginas, mas ele consegue, em um livro, te mostrar a conexão entre as áreas da filosofia, entre esses ramos da filosofia. E ele mostra o argumento que a Ayn Rand tem para cada ponto que ela faz. Então, o que a gente fazia no primeiro ano do curso, o livro, esse OPAR, ele era mais ou menos o nosso livro de estudo. Então, uma boa parte do que a gente tinha que ler era com base nesse livro. Tem um episódio que eu fiz com o Matheus, que foi o primeiro episódio que nós fizemos juntos, foi um ano atrás, que era, eu explico exatamente, todas as perguntas que tu tenha mais específicas sobre o curso, eu respondo nesse webinário. Ele está um pouquinho desatualizado, porque o curso ele fez algumas modificações, mas a essência, a ideia geral de como é que as aulas funcionam, o que tu precisa saber, dicas que eu tenho, etc., tá nesse webinário. Tem 1 hora, se não me engano. Um detalhe à parte, que às vezes é uma dificuldade, né, para o brasileiro, tu tem que saber inglês. Então, as aulas são em inglês e o que tu tem que escrever é em inglês. Então, assim, eles entendem se o teu inglês na escrita, se ele for meio não tão excelente. Eles deixam passar seus erros de gramática e tal, né? Mas tu tem que ter a capacidade de escrever, de tanto falar em inglês quanto escrever em inglês. O que eu sugiro tu fazer é tu entrar, se tu for no site, Matheus pode passar o link, marca uma reunião com alguém que faça parte da comissão de admittance, né? Esqueci a palavra. As pessoas que trabalham direto, né, que vão ver quem são potenciais alunos. Marca uma reunião com uma dessas pessoas, que ou deve ser a Jennifer ou deve ser o Jeff. E eles vão conseguir te responder perguntas muito mais específicas do que eles estão buscando para o próximo ano. E assim, com relação à parte da aplicação, né, application, eu não sei exatamente como é que eles estão fazendo esse ano. Em anos passados, tu tinha que fazer um teste de 2 horas. Eles te davam ali 4 perguntas para tu responder, para ver se tu tinha entendia a filosofia, o que tu achava, né, de tal questão. Eu não sei se eles ainda estão fazendo isso. Talvez estão, mas sejam só 2 perguntas. Eu não tenho certeza. Tu tem que ver, pergunta direto para eles, que eles... Até porque o curso ele teve várias modificações do último ano para esse. Mas assim, o que eu diria é estuda mais a filosofia, e a melhor forma de tu estudar a filosofia é lendo o livro do Leonard Peikoff. É um livro extremamente difícil de se ler, pelo cunho filosófico que ele tem. Então, muitas coisas, tu pode ler, tu lê e ele passa, né? Porque o livro é muito bem escrito, não é? Em comparação a outras filosofias, tipo Kant, por exemplo, que é impossível de se ler. O livro do Leonard Peikoff, tu consegue ler ele tranquilo, mas tu entender o que ele está dizendo é que é difícil. Que aí tu precisa de ajuda dele, o trabalho dos professores. Mas, do ponto de vista pessoal, eu acho que o curso é extraordinariamente importante. Se tu quer fazer qualquer coisa que tenha a ver com uma carreira intelectual ou uma carreira profissional, né? Tu vai ter uma empresa. Eu tenho uma empresa, por exemplo, e eu consigo aplicar o que eu aprendo no curso na minha empresa, né? Nas ideias que eu tenho na minha empresa, como é que eu vou guiar a minha empresa, o caminho que eu estou seguindo, etc, etc. Então, se tu quer seguir alguma coisa que tenha a ver com uma carreira intelectual, entre em contato com o pessoal que tu é exatamente o tipo de pessoa que eles querem. Então, tu imagina que eles querem entrar em contato contigo. Eles querem saber que tem uma pessoa lá no Brasil que quer entender o objetivismo melhor e está querendo aprender mais. Isso é um detalhe. Tu não precisa ser objetivista, nem se chamar de objetivista, nem nada do tipo. A questão é tu ver que a filosofia tem valores para ti, que isso pode agregar para tua vida e que tu quer entender como é que isso funciona para tu ter uma vida melhor. Ninguém vai te pedir, tu concorda com a Ayn Rand? Isso não... Só para reforçar, então, o que o Ricardo comentou, Thaís, eu coloquei ali nos comentários o link. Se tu clicar ali e pedir mais informações, tu pode marcar uma reunião com a moça ou o Jeff que fazem que explicam sobre como funciona o processo. Aí tu só marca 1 hora, deve ser uma meia hora que você tem para conversar, e eles explicam tudo direito. Se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Inclusive, domingo agora eu vou ter uma reunião com um dos coordenadores da Ayn Rand University, que eu quero fazer também. Eu ainda não comecei ainda. E então, se tu precisar de alguma coisa, pode me falar, que eu também estou
também tem interesse em fazer. E aí a gente pode, daqui a pouco, entrar junto e já trabalhar também nesse... E tu pode me adicionar no Face também, qualquer coisa. Eu Sim, sou o Ricardo acessível. também tem o Face, tudo bem tranquilo. Quanto a informações, não vai faltar meios para conseguir, não. Só uma coisa, eu até tinha colocado ali no chat também, tinha 2 perguntas relacionadas à escola austríaca e objetivismo. Como a gente passou um pouco da hora e hoje também minha voz não está ajudando muito, eu disponibilizei 2 textos aí que respondem exatamente as 2 perguntas que foram feitas. Então, também, da mesma forma que a informação do curso, eu peço que vocês leiam, não sei exatamente se foi uma pessoa que está na reunião ou não, mas pode ler o texto. Qualquer coisa, entre em contato. Inclusive, nós pretendemos fazer uma entrevista em breve com um autor objetivista também que tem esse interesse por escola austríaca. Eu também tenho esse interesse, inclusive sou coordenador do único mestrado em Economia Liberal da América Latina, com a UMA e o Mackenzie. Inclusive, estou passando a aula aqui no outro computador com a professora Marise agora. Então, também, se vocês tiverem interesse nessa área, né, nessa questão de estabelecer esses paralelos, que é um estudo comparativo, é muito interessante, eu gosto bastante também, e é uma coisa que não é muito desenvolvida hoje no Brasil. Por exemplo, se você entrar no site do Mises, não tem nenhum texto que fala de Rand e de objetivismo, então se torna uma coisa muito segmentada. Já o objetivismo no Brasil, diferentemente, traz diversas comparações entre austríacos e Rand, vocês podem consultar lá. Mas esses 2 primeiros são os mais introdutórios, tem outros textos lá, só entrar em contato também eu estou também no grupo do Damas, qualquer coisa é só colocar lá, até a Elise, a Stephanie, enfim, quem puder pode me encaminhar a mensagem, a gente desenvolve também. Nós temos a postura do objetivismo no Brasil é sempre explicar essas diferenças e pontuar bem, porque os autores têm perspectivas filosóficas muito diferentes, a praxeologia é muito diferente do objetivismo em diversos aspectos, só que isso só fica entendido a partir do momento que você consegue traçar as diferenças desde a epistemologia, indo para a ética, depois para a política. Não, apesar de o objetivismo, a própria Rand, vocês já devem ter lido, ela na economia, nas conclusões econômicas, ela tem algumas conclusões econômicas semelhantes e iguais ao que seria uma postura austríaca. A forma como esses autores chegam a essas conclusões é totalmente diferente. Então, esse que é o segredo e essa é a parte divertida. Porque o que é igual, a gente não precisa pesquisar muito, né? O mais interessante é a gente entender como é que autores, partindo de premissas tão diferentes, por exemplo, o Gustavo comenta sobre racionalismo. Mises era racionalista. Então, Mises era racionalista e o Rand já não. Mas o que isso significa na prática? Qual que é essa diferença? Essa diferença vai ser explicada, como o Ricardo falou, na epistemologia. Só que, claro, infelizmente, hoje a discussão austríaca popular, desde os tempos do Orkut, ela sempre ficou muito na economia e na política, né? E ali realmente existem muitas semelhanças, especialmente na economia. Agora, antes disso, na ética e na epistemologia, as diferenças são gritantes. Metafísica nem tanto, porque os autores não entram tanto nessa seara, os austríacos, pelo menos. Mas aí na ética e na epistemologia que o jogo muda, né? É onde estão as grandes diferenças. E esse diálogo, essas comparações são realmente apaixonantes. Então eu me identifico muito com quem fez as perguntas e tendo interesse pode entrar em contato que tem outros materiais para ler. E assim também que a gente fazer o programa com um outro autor que a gente está esperando, o Rob Tarr, que é o pesquisador. A gente também eu vou convidar, deixo o convite lá para o Damas para acompanhar. Tem 2 programas que a gente fez que eu acho muito interessante para vocês assistirem, não relacionado a esse tema específico, mas uma entrevista com a Glória Alvarez sobre política e uma com o Mark Pellegrino, o ator de Lost, que a gente gravou quarta-feira. Eu sabia que ele tem umas coisas mais de liberdade, mas eu não imaginava que ele estava nesse ponto. Inclusive Ele é formado no OAC, que é o curso que o Instituto oferece. E a Glória, no caso, é minha colega de terceiro ano.
Isso, Caramba, ele é literalmente o Jacob, gente. Isso daí é a pessoa interessante. exatamente. A gente entrevistou ele ontem, foi. Sim, foi ontem. E foi muito bacana. Tem spoilers aí de produções também interessantes relacionadas ao objetivismo. Mas aí você não tem que assistir, senão vocês não vão assistir. Então, Eu acho quando que o Paulo liberar. tinha. Oi? O Paulo, eu acho que tinha só uma última Isso, o pergunta. Paulo tinha uma. Desculpa, Paulo. Eu posso Tranquilo. pegar Antes de você perguntar, Paulo, só para bom, depois da pergunta do Paulo, nós vamos encerrar. Podemos encerrar, porque passamos um pouco do horário, mas ainda temos a pergunta do Paulo. Então, pode perguntar, Paulo. É um pouco específica, mas eu queria perguntar para o Ricardo o seguinte: eu cheguei a ver em algum lugar a Rand comentando que se ela devesse alguma coisa a alguém, ela deveria apenas a Aristóteles, não a outros intelectuais. E realmente, estudando um pouquinho mais, dá para ver que o objetivismo pega bastante daquela parte da teoria do duplo excluído, mas eu queria saber se essa ligação dela com Aristóteles ela vai além de apenas pegar essa parte lógica, se expande, por exemplo, para os conceitos, para os 3 tipos de conceito de alma do Aristóteles, ou se é uma coisa que ficou meramente nas teorias lógicas. Então, só para como prefácio da minha resposta, apesar de eu ter estudado filosofia, eu não sou um especialista em Aristóteles. Então, eu tenho noções de qual é essa relação, mas tem questões de Aristóteles que eu não li ou que eu não conheço. O que é importante dessa influência que Aristóteles teve na Ayn Rand é que a filosofia ela tem 2 grandes filósofos, fundamentalmente, que é Platão e Aristóteles. Nos últimos 2.300 anos, o mundo é uma disputa entre essas 2 pessoas. São 2 perspectivas, ou 2 orientações para a vida completamente diferentes. Ainda que Aristóteles foi aluno de Platão. Isso é muito bem resumido naquela pintura famosa, um dos italianos, que eu esqueço o nome, né, que tem Platão apontando para cima, que é a Escola de Atenas. A Escola de Atenas, que tem literalmente todos os filósofos, daí eles 2 discutindo no meio. Exato. É que é Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo. Essa é a disputa que existe entre a história. A história do mundo dos últimos 2.300 anos é essa. Então, quando as pessoas falam de uma guerra cultural, fundamentalmente se resume a essas 2 orientações para a vida. Platão vai te dizer, vamos olhar para cima. Ou seja, vamos olhar para uma outra realidade. O que importa é o que está lá em cima. É o mundo ideal, é o mundo das formas, da forma que Platão diria. E isso é adotado. Né? Platão ele é mais ou menos ele é um dos pais do cristianismo, do ponto de vista histórico. Muitas das ideias que tu vê no cristianismo são ideias platônicas, que daí são adotadas numa perspectiva que ela deixa de ser filosófica, ela passa a ser religiosa. Então, a maioria das pessoas que vivem no mundo, né, ou elas são cristãs, ou elas são muçulmanas, ou as 2 maiores religiões no mundo. Então, toda essa orientação é para o além. Não é para essa vida aqui na Terra. É para uma outra vida. É para a vida no paraíso, é após a morte. Então, a maioria das pessoas do mundo, nos últimos 2.300 anos, e isso continua sendo verdade de hoje, tem essa orientação platônica. E aí as pessoas têm as suas microvariações. Uns são cristãos, outros são muçulmanos. Aí o cristão, ele pode ser católico, ou ele pode ser protestante, ou ele pode ser... Então ele tem todas as suas microvariações dentro das suas igrejas, ou ele pode ter até não seguir uma dessas 2 religiões, ele ser ateu, no sentido de que ele não acredita em Deus, mas ele acredita no cosmos, ou ele acredita na mãe natureza, ou etc, etc. Tem todas as suas variações possíveis. Mas a maioria das pessoas que existiram, tem essa orientação para cima, para outro mundo, para outra realidade. Então, até historicamente, tu vê a influência que os filósofos tiveram, a maioria segue Platão. Kant, Hegel, Marx, são todos platônicos. Aristóteles, e aí até os pré-socráticos, né, Heráclito, etc., eles vieram antes de Platão, naturalmente, mas eles eram racionalistas. Então, Platão ele é o primeiro grande racionalista nessa linha filosófica. E Aristóteles, ele rompe com Platão. Depois lá que ele tem lá, depois de velho, ele acaba entendendo, não,
Platão aqui estava errado, então tá aqui a minha perspectiva sobre essas questões. E o que difere Platão de Aristóteles é que Aristóteles, ele olha para esta vida na Terra. Então, ele está preocupado em entender como é que o mundo funciona, este mundo que ele está vivendo. É por isso que Aristóteles ele era um cientista, ele era um biólogo, que a gente chama de um proto-cientista. Né? Ele tentava categorizar as coisas, ele tentava entender como é que as coisas funcionam neste mundo. Platão não tinha esse interesse. Não da mesma forma. Então, Aristóteles ele acaba desenvolvendo a lógica. Então, imagina o quão gênio uma pessoa tem que ser para ele inventar a lógica. Ele diz assim, a nossa mente, a razão humana, ela funciona de uma forma muito específica. E só dessa forma. E aí ele desenvolve lá os seus silogismos, etc. E até o início da metafísica de Aristóteles, esqueci a frase, mas a visão é o sentido mais importante que nós possuímos. Esse é o início da metafísica. Ele te diz que os meus sentidos, eles são extremamente importantes para que eu possa conhecer o mundo. Platão nem fala de sentidos. As discussões que Sócrates tem com outros personagens, com os outros filósofos, nunca tem a ver com sentidos. Como é que eu vou entender? Nunca tem a ver com isso. Tem a ver só com ideias. É dessa ideia, eu vou fazer um contraponto a essa ideia, essa ideia, essa ideia. Só que essas ideias, elas não necessariamente estão linkadas com a realidade. Isso que faz uma pessoa ser um racionalista. Ele possui ideias, mas que eles não têm nexo com a realidade. Então, Aristóteles, ele consegue ter essa percepção de que os meus sentidos são extremamente importantes e que a minha mente, ela funciona de uma forma específica, que é através da lógica. Então, isso é, vamos dizer, a sua metafísica, é uma orientação para essa vida nessa Terra, neste mundo. Ainda que Aristóteles tenha lá a sua perspectiva sobre Deus, palavras sobre Deus, etc. Mas esses são seus erros platônicos, de influências platônicas. A sua epistemologia, de que ele tem meus sentidos e a minha razão, através da lógica. E aí, quando eu chego na ética, o que Aristóteles diz é o objetivo da vida do homem é a sua felicidade. Então, Aristóteles... A felicidade é um bem em si próprio, né? Como? A felicidade é um bem em si próprio. Sim, é a minha felicidade, é o meu bem-estar. Platão não está interessado com o bem-estar. Basta ler a República. O interesse que Platão abordava na República, é sobre como é que o Estado deve funcionar. Ele não fala sobre indivíduos. Platão fala sobre a comunidade, o grupo, o coletivo. O governo deve funcionar. Essa é a melhor forma que o governo pode operar. Agora, se isso beneficia indivíduos ou não, nem faz parte da discussão. Isso é dado como óbvio. O interesse do indivíduo não importa. O que importa é que o Estado, que a polis, como é que a polis pode se fortalecer? Como é que cada pessoa, de acordo com a sua natureza, deve ser encaixada na melhor função que beneficie o Estado. Uma perspectiva coletivista, estatal, que a gente chamaria hoje. E Aristóteles não. Aristóteles não tem essa preocupação que Platão tem. Aristóteles está interessado com o bem-estar do homem, do indivíduo. Agora, claro, Aristóteles teve lá todos os seus erros, porque existe um limite do quão gênio uma pessoa pode ser há 2.300 anos atrás. Então, quando a Ayn Rand nasce ali em 1905, ela vem num contexto pós-revolução industrial. Pós-iluminismo e pós-revolução industrial. Ou seja, ela pôde estudar Platão e Aristóteles na universidade, né, quando ela estuda história na Rússia, e ela consegue ver o benefício que existe, o benefício que a mente do ser humano tem na produção de bens. E isso é algo que a gente observa na Revolução Industrial. Ou seja, quando a mente do ser humano ela foi libertada, ela começa a ser libertada das tiranias do Estado, e aí começam suas revoluções ali, a Revolução Americana de 1776, a Revolução ali industrial, mais ou menos ali na mesma época, tanto na França quanto na Inglaterra, e depois os Estados Unidos, no século XIX, passam por esse período de industrialização, existe esse boom de riqueza. E ela consegue entender que esse boom de riqueza, ele tem a ver com a mente do ser humano ser livre para pensar. Então, ela vem num período em que ela vem depois de Aristóteles, ela vem depois da Renascença, e a Renascença ela é fundamentalmente a redescoberta dos gregos, e fundamentalmente de Aristóteles, e ela vem depois da fundação dos Estados Unidos e da Revolução Industrial. Então, quando ela diz que a única influência filosófica que ela tem
é Aristóteles, é porque a outra grande opção é Platão, digamos assim. E as outras figuras filosóficas que vêm no meio termo, eles são variações dessas duas figuras. Ok. Uma outra perspectiva, que isso não é normalmente ensinado na universidade, é que, historicamente, só houveram 4 pessoas que criaram sistemas filosóficos. Seriamente criaram sistemas filosóficos. O primeiro é Platão, o segundo é Aristóteles, o terceiro é Kant, que é uma variação de Platão, e o quarto é Ayn Rand, que é uma variação, vamos dizer assim, é um incremento de Aristóteles. E a Ayn Rand, ela diz que Kant, né, Immanuel Kant, é o maior vilão da história. Concordo. Okay? Então, assim, ela não acha que Stalin, ou Hitler, ou Marx sejam os maiores vilões da história. Porque o filósofo que deu as ideias para essas pessoas foi Kant. Então, é importante ter essa perspectiva dessas diferenças. Vamos dizer assim. Eu espero que eu tenha te respondido por que é só Aristóteles, né? Respondeu. Bom, então acho que vamos ficando por aqui. Minha cabeça está explodindo um pouco assim nesse final. Foi bastante esclarecedor e eu aprendi muito mais do que eu já esperava aprender. Bom, agradeço a presença de vocês dois, o Objetivismo Brasil. Nós do Damas de Ferro não só ficamos muito felizes com essa oportunidade, como também ficamos muito animados para produzir os ensaios, agora que todas as perguntas em relação ao ensaio estão respondidas e também muito sobre filosofia. Eu fico com pena de quem não pôde vir hoje. Bom, eu vou finalizando aqui esse esclarecimento de dúvidas que nós tivemos. Caso vocês queiram dar algumas considerações finais, eu estou passando o microfone para vocês agora. Pode começar, Ricardo, de novo, caso queira falar alguma coisa. Claro, eu agradeço o convite, não é? Para mim é muito bom vocês terem interesse na filosofia da Ayn Rand. Eu acho que as perguntas foram muito boas. Tanto eu acho muito bom vocês quererem participar do ensaio, porque ler a obra, ler a nascente e escrever o ensaio é uma coisa que dá muito trabalho. Eu sei porque eu escrevi um ensaio, né, para o primeiro concurso que eles fizeram em 2019, e aquilo deu um trabalhão. Deu muito esforço mental para eu conseguir me engajar a minha mente com o que a Ayn Rand está dizendo, por que ela diz isso, como é que eu entendo isso, e como é que eu consigo fazer isso fazer sentido num ensaio, né, num texto. E aí que eu vou enviar e que alguém vai ler de fato. Então, eu acho muito positivo vocês estarem fazendo isso. As perguntas sobre a filosofia, eu também acho muito positivo vocês buscarem entender, né, o que significa dizer que o objetivismo é um sistema filosófico, entender como é que o objetivismo se relaciona com essas correntes mais populares, né, que é autores mais populares que entram esse termo guarda-chuva de liberalismo ou libertarianismo ou, né, de livre mercado, e como ela se difere dessas outras figuras. Se vocês tiverem interesse depois, aí falem com o Matheus, mas de marcarem outro evento, conseguirem juntar mais umas 10 perguntas, ou sobre algum dos livros, algum dos temas da filosofia dela, a gente se dispõe a marcar outro evento com vocês. E eu acho que foi muito positivo. Eu espero que, né, pelos comentários, eu acho que vocês ficaram bem contentes com o que agregou. Bom, de minha parte, eu também, da mesma forma que o Ricardo, gostaria de agradecer pelo convite. É muito legal ver esse interesse crescente, né? Tanto de forma mais específica no concurso, mas também na filosofia como um todo. É realmente uma busca que exige bastante trabalho, como o Ricardo mesmo está fazendo o Ayn Rand University, eu também pretendo fazer, espero que vocês também tenham esse interesse. E, de fato, é uma caminhada muito bacana, porque muito além de entender o que um autor ou outro falou, o objetivismo, o Rand sempre dizia que o objetivismo era uma filosofia para viver na Terra, para te capacitar a lidar de forma racional neste mundo, que é o único que existe para ela, e a ter sucesso em todos os níveis da tua vida, desde o amor, no teu trabalho, e poder aplicar isso em todas essas esferas. Então,
não é um exercício fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Não só com objetivismo. Na verdade, a gente acaba, muitas vezes, adotando algumas contradições ao longo da nossa vida, né? E é importante dizer que essas contradições, elas cobram o preço, como a gente viu, por exemplo, e ficou maximizado com a pandemia, na questão psicológica, na questão filosófica, na questão econômica, nas nossas decisões, seja lá de investimento, nas nossas relações com as pessoas, no que a gente valora, que inclusive é o tema de um dos textos que eu linkei aí, de uma das perguntas. Então, todas essas coisas não são... A filosofia não é estudo de dilema de Trolley, se tu vai matar 3 ou 5 pessoas num trilho de trem, mas sim uma ferramenta prática, funciona para você ter uma boa vida. Eu acho que essa é a principal lição. E claro, para fazer isso precisa estudar, precisa aplicar, se questionar e ter uma filosofia racional na qual se basear. Então, basicamente é isso.